Olá, boa noite. Convido a você, nesse momento que estiver disponível, a se ocupar em aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E nesta transmissão, o tema é a origem dos seres humanos, a origem da alma. A pergunta que muitos de nós faz: fomos criados do nada? O acaso nos criou? Ou foi Deus? Se foi Deus, obviamente ele tem um propósito. Qual é esse propósito? E no princípio da criação de Deus, Deus realmente criou os seres humanos. Ele criou os seres humanos com alma. E se ele criou, qual a finalidade, né? Vamos falar um pouco sobre isso nesse momento. E esse tema é importante para a gente entender sobre o destino final. Se nós temos uma origem, nós também temos um final ou um destino final. E é bom a gente entender sobre isso. Todos os teólogos evangélicos creem que os primeiros seres humanos foram criados diretamente por Deus. Tendo isso em mente, concentrar-nos-emos nas condições originalmente criadas para Adão e Eva, nas quais ocorre tanto a tentação como a queda. Tudo isso servirá como preparação do cenário para uma abordagem da origem da alma de cada ser humano, segundo Adão, bem como servirá como contexto para a compreensão da depravação inerente herdada pela humanidade desde a época da criação. É só com base nessa origem dos seres humanos que a gente vai entender a condição, né, dos seres humanos, de Adão e de Eva, na criação, no princípio. E a condição deles, foram criados em quais condições, né? A gente vai ver um pouco da queda, o que aconteceu depois dessa queda, por que nós temos tanta tendência a errar. E vamos aprender mais sobre isso. Nós vamos ver nesse momento as condições originais na criação. Quais eram as condições originais na criação de Deus? Olha só, Deus é absolutamente perfeito e consequentemente sua criação também foi perfeita. Moisés declarou: ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio 32, versículo 4. Davi acrescentou: o caminho de Deus é perfeito, segundo Samuel 22, 31. Jesus disse: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Mateus 5, 48. Nada menos do que a perfeição pode vir de um ser absolutamente perfeito, e é próprio de um ser perfeito criar somente coisas perfeitas, já que os efeitos carregam a imagem da sua causa. A base bíblica para o estado original de inocência e perfeição. Vamos ver aqui as bases bíblicas para o estado original de inocência, né, do ser humano no princípio, e perfeição. De acordo com Gênesis 1 e 2, capítulos 1 e 2, Adão e Eva foram criados em total inocência. Não havia nenhum tipo de malícia na sua natureza ou no ambiente onde foram inseridos. Eles não se envergonhavam, Gênesis 2, capítulo 25, e ainda não conheciam o bem e o mal, Gênesis 3, versículo 5. Em suma, além de não conhecerem nenhum tipo de culpa por qualquer tipo de pecado, eles também eram inocentes com relação ao pecado. Além disso, mesmo a tentação do sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, implica que eles não conheciam o mal antes de caírem. Na verdade, foi somente ao degustarem o fruto proibido que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. De acordo com o Novo Testamento, pela desobediência de Adão e Eva se tornaram pecadores. Romanos capítulo 5 fala disso no versículo 12 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. E trouxeram condenação sobre si mesmo e sobre toda a sua posteridade. Veja só,
Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Está em Romanos capítulo 5, versículo 18. Antes disso, eles eram ilibados. Vamos ver um estado de virtude e retidão. Além de serem inocentes, sem malícia, Adão e Eva eram moralmente virtuosos em função do estado em que foram criados, pois Deus os dotou de perfeição moral. Salomão escreveu: Vede, isto tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A palavra hebraica para designar reto é yashar, significa retidão, honestidade ou integridade. Ela é a mesma palavra utilizada em conexão com o justo, Deuteronômio 32:4. O reto está em Jó 1, versículo 1. E puro está em Jó 8, versículo 6. Consequentemente, achar não denota meramente a ausência de maldade, mas também a presença da bondade. Não se trata simplesmente da ausência de vício, mas a presença real da virtude. Existem duas visões básicas a respeito da origem deste estado de pureza da criação. Vamos ver esses dois estados, né? A visão sobrenatural, ou que fala a visão sobrenatural. Jonathan Edwards, né, que é o estudioso de 1703 a 1758, sustentou que este estado original teria sido um estado de graça sobrenatural na qual Adão foi criado antes da queda, mas que em função do pecado foi perdido. O que é que ele disse? Ele diz o seguinte: a história de Gênesis 1 e 3 nos leva a supor que o pecado de Adão nos diz respeito ao fruto proibido, foi o primeiro pecado cometido, e este não poderia ter ocorrido caso até aquele momento ele não tivesse sempre sido perfeitamente íntegro desde o primeiro momento da sua existência, e consequentemente não tivesse sido criado ou trazido à existência de forma íntegra. Além disso, em um agente moral sujeito às obrigações morais, é a mesma coisa ser perfeitamente inocente e ser perfeitamente íntegro. Precisa ser a mesma coisa, porque não pode mais haver um meio termo entre pecado e integridade. Ou entre estar certo e estar errado, no sentido moral, da mesma forma que não pode haver também um meio termo entre ser reto e ser torto, no sentido natural. Tomás de Aquino foi outro estudioso, né? Lá do ano de 1225 a 1274 depois de Cristo. Ele diz: e os seus seguidores na Igreja Católica também sustentavam o mesmo ponto de vista, ou seja, que a retidão original não era natural, mas sobrenatural. Um erudito católico afirmou que foi necessário que Deus transmitisse, não sei se você sabe o que é erudito é um estudioso, uma pessoa que é dotada de muito conhecimento. Um erudito católico afirmou que foi necessário que Deus transmitisse a Adão esta retidão sobrenatural na criação, a fim de proporcionar um remédio para esta doença ou langor da natureza humana, que surge da natureza da organização material. O conhecido teólogo reformado William G.T. Shedd, 1820 a 1894, criticou esta visão como uma relíquia da ideia gnóstica acerca da matéria e a rejeitou, pois, se assim o fosse, Deus teria criado o homem já em estado de pecado. Vamos ver a visão natural, que é a segunda visão. Shedd argumentava que este estado de perfeição na criação era natural, ou seja, a própria natureza com a qual Deus criara Adão era moralmente reta e perfeita. Ele observou que a mesma palavra hebraica, yashar, é utilizada por Deus para se referir a Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Está em Jó capítulo 1, versículo 1. A justiça original está contida na própria ideia de um homem que foi criado pelas mãos do Criador. Ela é parte do seu dote de criação e de nada precisa ser acrescentada. A obra do Criador é perfeita e não precisa de nenhuma espécie de aperfeiçoamento.
Em suma, de acordo com a visão natural, como Deus é perfeito, ele é incapaz de criar uma criatura imperfeita. Logo, o estado natural de Adão e Eva, desde o momento da criação, era necessariamente de perfeição. Vamos ver sobre um ambiente perfeito. Além de uma natureza perfeita, Adão também recebeu um ambiente perfeito. No Éden não havia pecado. Aquele lugar era um paraíso de bondade. Deus o havia criado, Gênesis 2, versículo 8. E tudo que Deus criou era muito bom, Gênesis 1, versículo 31. No Éden não havia nenhuma imperfeição moral ou metafísica. Em todos os sentidos, aquele era um lugar sem nenhuma mácula, sem máculas nenhuma. Não havia nenhuma tendência ou mal por parte de Adão, e nada de ruim acerca do ambiente ao seu redor. A criação não estava sujeita à corrupção, da forma como ficou depois da queda. Isso confirma que a criação está sujeita à corrupção, está em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Não havia morte no gênero humano. Romanos, capítulo 5, versículo 12 confirma. E tanto a natureza interna quanto a externa eram absolutamente perfeitas. Esse era o ambiente. Vamos ver agora um estado de domínio. No estado original da criação, a humanidade não era serva da natureza, mas exercia seu senhorio sobre ela. O homem não era um escravo do seu braço forte. Ao contrário, a natureza lhe servia, pois ela estava sujeita à humanidade. Deus disse aos seres humanos: enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28 confirma essa passagem de domínio do ser humano. Um estado de responsabilidade moral. Tudo isso não significa que Adão não precisava prestar contas a ninguém que estivesse acima dele. Na verdade, ele estava em estado de subordinação, pois e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Está escrito em Gênesis 2, versículos 16 e 17. Deus lhe havia dado uma ordem e Adão tinha a responsabilidade de obedecer ao Criador. Como sabemos, foi exatamente neste ponto que Adão falhou. Preste atenção. Aí começa o ponto crucial. De maneira miserável, Gênesis 3, versículo 1. E confirma Romanos, capítulo 5, versículo 21 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Adão estava livre no sentido em que suas ações foram autodeterminadas. Deus falou de maneira bastante específica: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2, versículo 16. Quando Adão escolheu desobedecer a esta ordem, Deus o considerou culpado com a seguinte pergunta: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. As palavras grifadas claramente indicam que houve um ato de autodeterminação. Tu fizeste isso? Disse Deus. Portanto, tu também serás responsável pelo teu ato, sustentou o Criador. Ninguém mais fez com que Adão e Eva cometessem o pecado, nem mesmo o próprio diabo, que foi o autor da tentação. Assim, é a natureza autodeterminada da liberdade. Obviamente, estas pessoas perfeitas em um paraíso perfeito não estavam livres de um intruso imperfeito, Satanás, um arcanjo decaído. Havia se rebelado contra o Criador, levando consigo um terço dos anjos do céu. Apocalipse 12, versículo 4 e 9. Através do engano astuto, o grande enganador persuadiu Eva e, por seu intermédio, Adão a desobediência contra Deus. Romanos 5, versículo 19 e 1 Timóteo 2, versículo 14. Por uma decisão livre e não coagida da sua vontade, o casal perfeito no paraíso perfeito caiu na imperfeição. Junto com eles, todo mundo veio também abaixo. A sua desobediência gerou a morte e destruição.
Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, e do capítulo 8 de Romanos, do versículo 20 ao 23. É importante salientarmos que Adão e Eva não foram seduzidos a mentir, a fraudar, ou roubar ou amaldiçoar. Na verdade, a sua natureza moral era perfeita. Logo, eles não eram vulneráveis a este tipo de tentação. O mandamento que Deus lhes deu para não comerem do fruto proibido não foi uma ordem para se afastarem daquilo que fosse intrinsecamente mal. Eles não tinham qualquer problema com este tipo de coisa, pois estavam protegidos pelo seu estado íntegro e virtuoso. A sua vulnerabilidade estava no teste que teriam de enfrentar. Será que eles obedeceriam simplesmente porque aquilo lhe havia sido dito? Uma pergunta. Assim que Deus disse. É assim que Deus disse? Foi uma das armadilhas que eles enfrentaram por parte do diabo em Gênesis 3:1. A sua responsabilidade moral para com Deus dizia respeito a um objeto que era moralmente neutro. Deus poderia ter dito, por exemplo, não escolha nenhuma margarida do jardim. Portanto, como já estudamos, a questão não era do pecado ser inerente à substância que eles tocaram. A tentação do pecado foi no sentido de seduzi-los a desafiar Deus e posteriormente tornarem-se conscientes do mal que representa uma escolha feita em oposição à sua vontade. Nenhum mal interior ou exterior os levou a transgredir. Somente um uso grosseiro da liberdade, olha só, somente um uso grosseiro da liberdade, erroneamente exercido, desencadeou a obediência e as suas lugubres consequências. Preste só atenção aí no encaminhamento ao erro. Aqui talvez esteja a solução de um problema espinhoso. Se Adão e Eva tivessem cometido outros pecados antes de comer o fruto proibido, será que estas outras transgressões teriam antecipado a queda? A resposta para isso pode muito bem estar no fato de lhes ser impossível pecar em outras questões, justamente por terem sido criados perfeitos. Certamente Satanás também lhes teria tentado nestas outras questões, se isto lhe fosse possível, mas não existe qualquer indicação de que isto tenha ocorrido. É muito mais provável que somente a desobediência àquele comando específico de Deus desencadearia a queda e precipitaria toda a criação na morte e no desastre. Que forte, né? A ação de um único homem gerou na criação de Deus uma consequência terrível. A gente vai ver nesse momento a base teológica para o estado original de inocência e perfeição. Olha só, a condição perfeita do estado original, originalmente criado, deriva da natureza de Deus, como um ser absolutamente perfeito. O argumento segue a seguinte linha. Primeiro, Deus é um ser absolutamente perfeito. Segundo, um ser absolutamente perfeito é incapaz de produzir uma criação imperfeita, logicamente. E terceiro, logo a criação original foi feita na perfeição, porque foi feita por um Deus perfeito. Deus não cria imperfeições. Vamos ver. Deus é um ser absolutamente perfeito. Como esta questão já foi demonstrada em outras partes desta obra, somente reveremos o esboço da ideia. A base bíblica para a perfeição moral de Deus pode ser encontrada em diversas passagens. Olha só. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é Deus. Isso está em Deuteronômio 32, versículo 4. O caminho de Deus é perfeito. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele é perfeitamente
e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Está em 2 Samuel, capítulo 22, 31. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Está em Jó, capítulo 37, 16. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Salmo 18, versículo 30. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, versículo 7. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25, versículo 1. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 48. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13 e versículo 10. Aquele a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1:28. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Confirma Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Na caridade não há temor, antes, a perfeita caridade lança fora o temor, lança fora o medo. 1 João 4,18. A base teológica para a perfeição de Deus também pode ser fundamentada por outro raciocínio. Por um lado, o nosso conhecimento do imperfeito implica um parâmetro daquilo que é perfeito, por excelência, porque não se pode saber o que não é perfeito se não soubermos o que é perfeito. É preciso haver um perfeito Deus para a gente saber o que é imperfeito. Ninguém tem noção do que é imperfeito se não tem conhecimento geral daquilo que é perfeito. Da mesma forma, como não se pode saber se um ciclo, ou um círculo, melhor dizendo, se um círculo é falho, a não ser se saiba o que é um círculo preciso. As imperfeições morais também não podem ser detectadas se não possuirmos algum conceito de perfeição moral. Além disso, sendo Deus um ser moral, conclui-se a partir de 3 dos seus atributos metafísicos que ele precisa ser moralmente perfeito. O raciocínio apresenta a seguinte conclusão. Primeiro, a natureza de Deus é moralmente perfeita. Segundo, Deus é infinito, imutável e necessário pela sua própria natureza. E terceiro, logo, Deus é moralmente perfeito de forma infinita, imutável e necessária. Um ser absolutamente perfeito é incapaz de produzir uma criação imperfeita. Como já verificamos, esta premissa está fundamentada em princípios de analogia e causalidade que já foram defendidos anteriormente. De forma breve, o efeito precisa guardar semelhança com a causa na sua atualidade, mas não na potencialidade. Assim, se o Criador faz algo com perfeição moral, ele também precisa apresentar as mesmas características que transmitiu à coisa criada, pois uma causa não pode transmitir uma perfeição que não possui, nem pode compartilhar daquilo que não tem para compartilhar. Contudo, ao contrário da causa de todas as coisas, o efeito precisa ser limitado. Ele precisa ser ter potencialidade para ser ou não ser algo diferente do que ele é, seja de forma acidental ou substancial. Assim, apesar do efeito ser similar à sua causa no que tange à sua atualidade, ele pode ser divergente nas suas potencialidades e limitações, já que Deus é pura realidade. Vamos ver a base histórica do estado original de inocência e perfeição. A gente vai ver aqui alguns pais católicos, quando a gente fala pais católicos, a gente está falando aí de homens estudiosos
que estudaram a palavra e defendiam certas doutrinas. E inclusive a gente vai ver aqui a base histórica do estado original de inocência e perfeição por os pais da igreja primitiva. A gente vai começar por Irineu. Irineu, ele viveu no ano de 125 a 202 depois de Cristo. O que ele falou sobre esse tema? Irineu defendia que Deus não concedeu a perfeição absoluta à humanidade. Somente Deus seria absolutamente perfeito. Adão era finitamente perfeito. Entretanto, ele não foi testado nesse respeito. Dessa forma, se qualquer pessoa disser qual o problema, será que Deus não podia ter apresentado o homem como um ser perfeito desde o princípio? Quem nunca fez essa pergunta, né? Que esta pessoa saiba que, como Deus é, na verdade, não gerado e imutável no que diz respeito a si mesmo, todas as coisas lhe são possíveis, mas as coisas criadas precisam ser inferiores àquele que as criou, a partir do simples fato da sua origem posterior, pois não é possível que as coisas recentemente criadas não tenham sido criadas. Todavia, justamente por terem sido criadas, elas não atingem um estado de perfeição absoluta, como Deus é um ser perfeitamente ou absolutamente perfeito. No princípio, Deus tinha o poder de conceder perfeição absoluta a um homem, mas como este último havia somente sido criado recentemente, não existe a possibilidade de ele a ter recebido. Ao mesmo que eu tivesse recebido, não poderia ter contido, ou se contivesse, não poderia tê-lo retido. Nós vamos ver também aqui Teófilo, viveu no ano 130 a 190 depois de Cristo. Teófilo fala o seguinte: tendo Deus completa a criação do céu e da terra, do mar e de tudo o que neles há, no sexto dia, ele descansou no sétimo dia de todas as obras que havia feito. E depois de formar o homem, Deus separou para ele um local situado numa região do Oriente, com excelente luminosidade, com uma atmosfera viva, com uma rica variedade das melhores plantas, e ali o colocou. Nós vamos ver agora os pais eclesiásticos medievais, da era medieval da igreja. Os grandes teólogos da Idade Média corroboravam com a ideia de perfeição de Adão a partir do momento da criação. Agostinho se apresenta como um caso marcante. Agostinho, ano 354 ao ano 430 depois de Cristo. Ele diz o seguinte: a natureza humana, na verdade, foi primeiramente criada sem mácula e sem pecado, mas esta natureza de homem, na qual todos nascem a partir de Adão, agora deseja um médico, porque não está mais sã, né? Da mesma forma, afirmamos que não existe um bem imutável além do verdadeiro e bendito Deus, que as coisas feitas por ele são, na verdade, boas por sua causa, porém mutáveis, porque são feitas a partir dele, mas a partir do nada. Vamos ver Anselmo, que viveu no ano 1033 a 1109 depois de Cristo. O homem, tendo sido feito em santidade e foi colocado no paraíso, por assim dizer, no lugar de Deus, entre Deus e o diabo, para conquistar o diabo por meio da resistência à tentação, assim vingar a honra de Deus e envergonhar o tentador, porque este homem, mesmo sendo mais fraco e habitando neste mundo, não deveria pecar, mesmo diante da tentação do maligno. Nós vamos ver também Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi muito respeitado entre os estudiosos e a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Ele viveu no ano de 1225 ao ano de 1274. Isto também fica claro a partir da própria integridade do estado original, em virtude do qual, apesar de continuar em sujeição a Deus, as forças inferiores do homem estavam sujeitas a superiores e não se constituíam em impedimento à sua ação. E a partir daqueles que precediam, fica claro que no que concerne ao seu próprio objeto,
o intelecto é sempre verdadeiro, portanto fica claro que a retidão do estado original era incomparável com qualquer fraudulência do intelecto. O paraíso era um lugar de adequação para o homem no que diz respeito à incorruptibilidade do estado original. Só que esta incorruptibilidade foi concedida ao homem, não de forma natural, mas por um dom sobrenatural da parte de Deus. Portanto, para que ela pudesse ser atribuída à graça de Deus e não à natureza humana, Deus criou o homem fora do paraíso e só depois ali o colocou para viver o período completo da sua vida terrenal, para depois de alcançar a vida espiritual ser transferido dali para o céu. Olha só a colocação de Tomás de Aquino, né? Nós vamos ver agora os líderes da reforma, que começa com Martinho Lutero a partir Martinho Lutero viveu no ano 1483 ao ano 1546. Martinho Lutero fala o seguinte: a imagem de Deus na qual Adão foi criada possui uma beleza e uma nobreza suprema. A lepra do pecado não contaminava nem a sua razão nem a sua vontade, mas todos os seus sentidos eram puros, interior e exteriormente. O seu intelecto era muito claro, sua memória muito boa e sua vontade muito sincera. A sua consciência era tranquila e segura, sem nenhum medo de morte e sem preocupações. Somando-se a estas perfeições interiores, estava também a força corporal bela e suprema em todos os seus membros, com a qual ele sobrepujava todas as outras criaturas viventes na natureza. Pois creio firmemente que, antes do pecado, os olhos de Adão eram tão nítidos, a sua visão tão aguçada, que ele superava o lince e a águia. Adão também superava em força os leões e os ursos, que são animais fortes, da mesma forma que lidamos hoje em dia com pequenos cães. Se quisermos falar de filósofos de destaque, falemos então dos nossos primeiros pais, enquanto eram puros e não contaminados pelo pecado, pois eles tinham o conhecimento mais perfeito de Deus. E, na verdade, como eles não conheciam aquele cuja imagem eles já tinham sentido em si mesmos. Vamos ver agora outro teólogo, né, da Reforma, do tempo da Reforma, que é João Calvino, viveu no ano de 1509 a 1564. O que é que ele fala sobre essa natureza de Adão, ou da raça humana em si? A nossa definição de imagem, para ser incompleta, fique bem claro em quais faculdades o homem atinge a excelência e em quais ele deve ser considerado como espelho da glória divina. Isto, entretanto, não pode ser conhecido de melhor forma do que se fazendo o uso do remédio providenciado para a corrupção da natureza. Não se pode duvidar que, quando Adão perdeu o seu estado original, ele se tornou alienado de Deus. Portanto, embora saibamos que a imagem de Deus não foi completamente erradicada, nem completamente destruída do ser humano, ela foi, contudo, tão corrompida que tudo o que restou não passa de uma terrível deformação. E dessa forma, a nossa libertação se inicia com esta renovação, que é obtida por intermédio de Cristo, que é, portanto, chamado de segundo Adão, porque é ele quem nos restaura para a integridade substancial e verdadeira. Vamos ver agora aqui os mestres pós-reforma. Podemos começar com Jacó Arminio, do ano de 1560 a 1609. Jacó Arminio disse o seguinte: o homem, tendo sido posto em um estado de integridade, caminhava em passos confiantes no caminho dos mandamentos de Deus. Por este ato desagradável, ele colidiu ou ofendeu a própria lei e decaiu do seu estado de inocência. Romanos capítulo 5, versículo 15 e 18. O homem cometeu este crime depois de ter sido ali colocado em estado de inocência
e adornado por Deus com dons tão excelentes quanto o conhecimento de Deus, a justiça e a verdadeira santidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Colossenses capítulo 3, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 24. Apesar de haver tantas condições para não se pecar, especialmente no ato em si, o homem não se absteve deste pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ver aqui outros mestres pós-reforma, que é o Charles Roger, do ano de 1797 a 1878. Na imagem moral de Deus está incluída na justiça original. Primeiro, a harmonia perfeita e a subordinação devida de tudo aquilo que constitui a sua razão, suas aflições e apetites, sua vontade. O corpo era o órgão obediente da alma. Não havia rebelião da parte sensual contra a parte racional da sua natureza, tampouco qualquer tipo de desproporção entre ambas que demandasse um controle ou equilíbrio por parte de outros dons ou influências. Segundo, além deste equilíbrio e harmonia da constituição original do homem, a perfeição moral na qual ele se assemelhava a Deus incluía também o conhecimento, a justiça e a santidade. Nós vamos ver agora outro estudioso, da pós-reforma, Ashbert Ogden, no ano de 1928. Em certo sentido, é claro, a teologia protestante sempre foi crítica acerca dessa distinção, de forma como ela é compreendida e empregada pelos teólogos católicos. A ortodoxia luterana e a reformada rejeitaram a doutrina da justiça original como um domo superadium. É isso, é latim. Os reformadores alegavam que se afirmássemos que o nosso estado natural era imperfeito, entraríamos em choque com Gênesis capítulo 1, versículo 31. Contudo, o entendimento dos teólogos católicos acerca dos dons originais é que Deus os concedeu aos seres humanos, eram naturais e não excluíram a possibilidade de se tratar a revelação de Deus em Jesus como sobrenatural, pois mesmo estes dons naturais podem ser chamados de sobrenatural, à medida que estão acima da natureza corrompida pelo pecado e não são restaurados, salvo pela graça sobrenatural. Agora a gente vai ver sobre a origem da alma. A gente viu, o ser humano, Deus criou o homem, a origem do homem, onde Deus o criou. Agora a gente vai ver 3 pontos de vista acerca da origem da alma. Os cristãos têm tido 3 pontos de vista básicos acerca da origem da alma. O primeiro é a visão da pré-existência, a qual foi subsequentemente considerada herética, uma vez que contradiz o ensinamento claro das Sagradas Escrituras acerca da criação dos seres humanos. O ponto de vista da pré-existência apresenta 2 variantes: a platônica, não criada, e a cristã criada. A primeira serve como pano de fundo para a compreensão da segunda. 2 formas de perspectiva da pré-existência. Vamos ver 2 formas de perspectiva da pré-existência da alma. A visão da pré-existência não criada é a primeira delas. De acordo com Platão, filósofo grego do ano de 427 a 347 a.C., ele diz: a alma do ser humano não é intrinsecamente imortal, contudo, ela também é eterna. Ela nunca foi criada, mas é parte integrante do mundo
eterno que existe a parte de Deus. Os demiurgos, que, que trata a filosofia grega, explica isso como demiurgos. Tal qual ocorre com o mundo das formas eternas, das ideias proposta por Platão, também existe, segundo o mesmo filósofo, almas eternas que existem em virtude da alma cósmica, a qual anima todas as coisas. Antes do nascimento, supostamente, estas almas entrariam em um corpo no ventre de uma mulher e se encarnam em um corpo humano. Assim, os seres humanos são essencialmente almas eternas que habitam temporariamente em corpos físicos. Assim se apresenta a visão da pré-existência. E os problemas com ela se agrupam em três categorias. Olha só, três categorias. O problema se agrupa em três categorias com essa visão da pré-existência não criada. Vamos ver o primeiro. Ela não é bíblica. Segundo, ela não é científica. E terceiro, também não é filosoficamente consistente. Primeiro, a Bíblia declara que de forma clara que os seres humanos foram criados tanto o corpo quanto a alma. E se foram trazidos à existência em um determinado momento do tempo, pode-se afirmar que não existiam na eternidade passada, como argumenta, aí o filósofo. Segundo, as evidências científicas indicam que a vida individual se inicia na concepção. E terceiro, um número infinito de momentos é algo impossível, já que o momento presente é o final de todos os momentos que o antecederam, e uma série infinita de momentos não pode apresentar fim. Assim, nenhum ser humano temporal pode ser eterno. Vamos ver a visão da pré-existência criada. A visão da pré-existência criada, sustentada por alguns pais da Igreja pós-apostólica, apresenta muita semelhança com o ponto de vista de Platão. Orígenes, ele diz lá do ano de 185 a 254 depois de Cristo. E até mesmo Agostinho, na sua juventude, acreditava que a alma existia antes do nascimento, com a diferença de que, em vez de possuir existência independente da sua criação na eternidade, ela teria sido criada por Deus, desde a eternidade. Ao insistir na criação, os aderentes da visão da pré-existência criada esperavam preservar a dimensão cristã da visão platônica, mas apesar disso, foram condenados como hereges. Agostinho corretamente reverteu esta ligação errônea com o pré-encarnacionismo na sua obra Retrações, pois a Bíblia declara que os seres humanos tiveram um começo em Gênesis 1:27 e confirma também Mateus 19:4. Vamos ver agora a perspectiva da criação. A alma foi criada diretamente por Deus. Vamos ver isso. Depois de abordarmos as duas formas insustentáveis da pré-existência, resta-nos ainda duas outras perspectivas básicas, definidas pelos teólogos ortodoxos, acerca da origem da alma humana depois da criação original. A primeira é o criacionismo, a qual examinaremos neste momento, e a segunda é o traducionismo, que veremos mais adiante. A essência do cristianismo a respeito da alma humana é que Deus cria diretamente um novo indivíduo para todas as pessoas que nascem neste mundo. Apesar do corpo de cada novo ser humano ser gerado pelos seus pais por intermédio de um processo natural, a alma é sobrenaturalmente criada por Deus neste processo. Vários autores cristãos têm defendido o momento desta criação direta da alma em diferentes pontos do desenvolvimento do corpo humano. Existem várias vertentes acerca deste tema. A criação da alma na concepção. Vamos ver. A criação da alma na concepção.
A maior parte dos cristãos evangélicos que defendem a visão criacionista sustenta que a criação da alma por Deus ocorre no momento da concepção. Existem evidências bíblicas e científicas a favor dessa posição. Vamos ver agora as evidências bíblicas. Davi escreveu: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Jesus foi o Deus homem a partir do momento da concepção, pois o anjo declarou: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos ver as evidências científicas. A ciência moderna nos proporcionou uma janela para o ventre feminino como resultado. Hoje em dia, as evidências são mais claras do que nunca. O início da vida individual da alma humana dá-se no exato momento da concepção, da fertilização. Primeiro, constitui-se num fato genérico o fato de um óvulo humano fertilizado ser 100% humano. A partir daquele exato momento, toda a informação genética já está presente naquela vida e nada mais se acrescenta do momento da concepção até a morte do indivíduo. Segundo evidência científica, todas as características físicas daquela vida já estão contidas no código genético presente na concepção. Terceiro, o sexo daquela criança já está determinado no momento da concepção. E quarto, um óvulo feminino apresenta 23 cromossomos, um espermatozoide masculino, outro 23. Um ser humano normal apresenta 46 cromossomos. No exato momento da concepção, quando o espermatozoide masculino se une com o óvulo feminino, surge um novo ser humano minúsculo com 46 cromossomos. Olha só. Vamos ver o quinta evidência. Do momento da concepção até a morte, nada mais é acrescentado salvo alimento, ar e água. E vamos ver o sexto e último. Jeremy Lejeune, geneticista mundialmente renomado, no ano de 1925, declarou: aceitar o fato de que depois da fertilização ocorrer um novo ser humano, ele diz assim mesmo, olha, preste atenção, aceitar o fato de que depois da fertilização ocorrer um novo ser humano é formado, não é mais uma questão de gosto ou opinião. A natureza do ser humano, a partir da concepção até a idade avançada, não se trata de controvérsias metafísicas, mas sim fruto de evidências claras e experimentais. Vamos ver agora a criação da alma na fixação do óvulo. Outros escritores cristãos sustentam que a alma é criada no momento em que o óvulo é fertilizado, se fixa ao útero. A base para isto é supostamente o fato de que gêmeos idênticos podem ocorrer até o estágio embrionário, 2 semanas ou 14 dias depois da concepção. Logo, parece não ser plausível se falar de um indivíduo humano onde existe a possibilidade de se haver dois. Neste caso, teríamos que considerar, por exemplo, que o indivíduo original, o zigoto, morre quando ele se torna 2 gêmeos. Além disso, argumenta-se que experimentos em ovelhas e camundongos, os quais, a exemplo dos seres humanos, também têm gestações intrauterinas, mostram que não existe um ser individual antes do término da fixação do óvulo no útero. Todavia, existem boas razões para se rejeitar esta conclusão. Criação da alma depois da implantação.
Tomás de Aquino, seguindo os passos de Aristóteles, no ano 384 ao ano 322, colocou a criação da alma logo após a concepção. Logo após a concepção, ele argumentou que, apesar da alma animal ter sido gerada pelos pais, a alma racional na qual reside a humanidade da pessoa não se forma antes dos 40 dias para os indivíduos do sexo masculino e dos 90 dias para os do sexo feminino. Esta visão se baseia em um modelo aristotélico, antiquado da biologia, antiga, né? Este conceito não tinha qualquer base científica, tampouco escriturística. Ele é motivo de constrangimento tanto para os católicos como para o movimento a favor da vida em geral, já que, se fosse verdadeiro, um óvulo fertilizado inicialmente não seria verdadeiramente humano e estaria, portanto, sujeito ao aborto nas primeiras semanas depois da concepção. A maior parte dos teólogos católicos está convencido de que Tomás de Aquino teria repudiado esta visão pós-fixação se tivesse tido contato com os fatos científicos que hoje nos estão disponíveis. Vamos ver a criação da alma no momento da animação. Alguns teólogos especulam que Deus não cria uma alma humana até momentos antes de um bebê começar a se mexer no útero da mãe. Isto, entretanto, baseia-se em uma teoria científica desatualizada, bem como em um entendimento inadequado da alma. A alma era considerada o princípio do automovimento. Logo, quando a vida começava a se mexer no útero, a mãe considerava que Deus havia colocado a alma nela, que é uma visão, né, antiquada. Vamos ver a criação da alma no nascimento. Por último, alguns cristãos argumentam em defesa da visão de que as almas humanas individuais são criadas no nascimento. Para isso, eles apresentam dois argumentos principais. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro, a vida humana é designada biblicamente a partir do nascimento. Gênesis capítulo 5, versículo 1. E segundo, Adão não era humano até que começou a respirar, como declara Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E então o homem foi feito alma vivente. Respondendo a estes argumentos em ordem revertida, Adão foi, na verdade, um caso atípico, já que foi criado diretamente por Deus. Contudo, o fato de ele não ter se tornado humano antes de respirar não é decisivo para concluirmos quando a vida de um indivíduo inicia-se. Isto pelas várias razões a seguir. Vamos ver as razões, né? Primeiro, Adão não foi concebido nem nasceu como os outros seres humanos, como já observamos, ele foi criado diretamente por Deus. Segundo, o fato de Adão não ter sido humano antes de começar a respirar não serve de prova para o momento em que a vida humana inicia-se. Da mesma forma que o fato dele ter sido criado já adulto não prova também que a vida humana não começa enquanto não atingirmos a idade adulta. Terceiro, vamos ver o terceiro. A respiração em Gênesis capítulo 2, versículo 7, do hebraico é ruach, denota a origem da vida, confirma Jó capítulo 33, versículo 4. Isto indica, portanto, que a vida começou quando Deus concedeu a vida a Adão, e não simplesmente porque Adão começou a respirar. A vida humana foi mais tarde concedida à sua posteridade na fertilização ou concepção. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou ver o argumento 4 aqui. Quarto, os animais, apesar de respirarem, não são pessoas. Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22. Obviamente, a respiração por si mesma não era o fator determinante da humanidade de Adão. Vamos ver o quinto argumento. Falando pela ótica da medicina, muitas pessoas que em algum momento da vida deixam de respirar, mais tarde são reanimadas
e retornam à vida, ou acabam vivendo com o auxílio de equipamento. O ser humano não nascido não pode ser visto sem o uso de instrumentos no útero e, portanto, não faz parte da cena social até o nascimento. Sexto argumento: se a respiração for equiparada à presença da vida humana, então a perda da respiração significaria a perda da humanidade. Todavia, a palavra de Deus ensina que o ser humano continua a existir mesmo depois que a respiração esvai-se. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 8, e em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vamos ver o sétimo argumento. E por último, as Sagradas Escrituras já falam da existência da vida humana no útero muito antes da respiração iniciar, ou seja, desde o momento da concepção. Salmo 51, versículo 5, em Mateus capítulo 1, versículo 20. Com relação ao argumento de que a vida humana é designada na Bíblia a partir do nascimento, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 1, deve-se observar que os veículos que tratam da respiração não falam do início da vida humana, mas simplesmente da ocorrência da primeira manifestação do ser, quando o ser humano começa a respirar. Estas passagens tratam do início da vida observável, não do início da vida em si mesma. Mesmo nos tempos bíblicos, as pessoas sabiam que um bebê já estava vivo no útero da mãe. Confirma isso Lucas capítulo 1, versículo 44. O nascimento não era visto como o começo da vida humana, mas simplesmente como o começo ou o surgimento, a estreia humana da vida neste mundo natural e visível. Vamos ver agora a visão traducionista. A alma é criada indiretamente por intermédio dos pais. O termo traducionista tem sua origem no vocábulo latino tradux, que significa ramo de uma videira. Ao ser aplicada à origem da alma, segundo os traducionistas, a palavra significa que cada novo ser humano é um ramo que sai dos seus pais, isto é, tanto a alma quanto o corpo são gerados pelo pai e pela mãe. Em resposta à visão criacionista, a qual defende que Deus cria cada vida nova diretamente no útero, os traducionistas ou traducianos observam primeiramente que a criação só foi completa no sexto dia, Gênesis 2, capítulo 2, Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 e Mateus capítulo 13, versículo 35, em que Deus agora está em descanso e nada mais criou depois daquele momento. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Além disso, os traducionistas observam que as evidências científicas indicativas do início da vida humana, da alma, são claras. A vida surge na união entre o espermatozoide e do óvulo dos pais, sendo primeiramente concebida num útero, formando um indivíduo completo. Por fim, o traducionismo aponta que a visão criacionista não explica a herança do pecado original. Certamente um Deus perfeito não criara uma alma decaída. Tampouco podemos aceitar a ideia gnóstica de que o contato de uma alma pura com o corpo material no ventre materno precipita a sua queda. A explicação mais razoável é que tanto a alma quanto o corpo decaídos são gerados naturalmente a partir dos nossos pais. Vamos ver agora um resumo e contraste dos 3 pontos de vista básicos. Apesar de tanto os criacionistas quanto os traducionistas acreditarem que é Deus quem cria todas as almas, os criacionistas afirmam que ele faz isso diretamente no útero materno, ao passo que os traducionistas insistem que ele faz isto de forma indireta por intermédio dos pais. Especificamente falando,
O criacionismo defende que, apesar de cada novo corpo humano ser gerado pelos pais, cada nova alma humana é diretamente criada por Deus. A visão da pré-existência, originada em Platão, declara que todas as almas existem antes do mundo ser criado, que elas são eternas e não criadas. Numa variante deste modo de ideológico, alguns pais da igreja acreditavam que em cada alma havia sido criada por Deus antes do indivíduo, né? Antes do início deste mundo. E mais tarde, antes do nascimento, entrava em um corpo. Todavia, diferentemente da visão platônica e das outras visões não cristãs, Orígenes e o Agostinho, né, inicial, por exemplo, não acreditavam que havia a reencarnação da alma depois da morte. As três concepções básicas podem ser resumidas conforme a tabela. 3 pontos de vista acerca da origem da alma humana: pré-existência, criacionismo e traducionismo. Momento da criação, da pré-existência, desde a eternidade. Quem defende é Platão. O criacionismo, primeiro na concepção, segundo na fixação do óvulo fecundado e terceiro depois da fixação, quarto na animação e quinto no nascimento. Traducionismo, originalmente em Adão, instrumentalidade por intermédio dos pais. E o papel de Deus? Nenhum. Platão fala que Deus não tem nenhum papel nisso aí, né? na pré-existência. E o criacionismo, qual é o papel de Deus? Ele cria cada alma individualmente. E qual é o papel de Deus para o traducionismo? Ele cria corpo e alma por intermédio dos pais. Vamos ver o papel dos pais. Para a pré-existência, nenhum papel na criação da alma. Para a pré-existência, os pais não têm nenhum papel na criação da alma. Causa eficiente do corpo. E o papel dos pais no criacionismo: causa ocasional da alma, causa eficiente do corpo. E o papel dos pais para o traducionismo: causa instrumental tanto da alma quanto do corpo. Vou ver a natureza do homem. Natureza do homem na pré-existência. O homem é uma alma. O homem tem um corpo. Vamos ver a natureza do homem para o criacionismo. O homem é uma alma. O homem tem um corpo. Vamos ver a natureza do homem para o traducionismo. O homem é uma unidade de alma e corpo. Vamos ver a natureza da alma humana para a pré-existência. Simples, indivisível, não regenerável. A natureza da alma humana para o criacionismo: simples, indivisível e não regenerável. A natureza da alma humana para o traducionismo: unificada e regenerável. Vamos ver a imagem de Deus para a pré-existência. A imagem de Deus para a pré-existência somente na alma. A imagem de Deus no criacionismo: simples, né? A imagem de Deus somente na alma. Para o criacionismo, a imagem de Deus está na alma. Vamos ver a imagem de Deus para o traducionismo: na alma e no corpo. Vamos ver imortalidade, né? Imortalidade na pré-existência, somente da alma.
A imortalidade para o criacionismo, somente da alma. A imortalidade para o traducionismo, da alma e do corpo. Vamos ver proponentes cristãos para a pré-existência, né? Para a pré-existência da alma. Vamos ver proponentes cristãos, Justine Marte, Origem e Agostinho. Vamos ver para o criacionismo, proponentes cristãos, Tomás de Aquino e Charles Roger. Vamos ver proponentes cristãos para o traducionismo, W.G.T. Chet, Agostinho, posterior, e Lewis S. Schaeffer. Vamos ver evidência a favor do ponto de vista traducionista. As evidências a favor da concepção traducionista da origem da alma é bíblica, teológica e científica. O centro do ponto de vista traducionista é que a vida humana, a alma, pode ser transmitida pelos pais aos seus filhos. As evidências bíblicas a favor do traducionismo. Primeiro, desde o princípio, macho e fêmea são considerados uma só espécie. Os dois compartilhavam da vida humana, Gênesis 1:26. Segundo, tanto o macho quanto a fêmea, e não só o macho, ambos foram chamados genericamente de Adão. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Terceiro, Eva foi criada a partir de Adão, e não de forma separada, Gênesis 2, 21 e 22. Quarto, a criação estava completa desde o princípio, Gênesis 2, versículo 1 e 3. E Deus entrou em descanso daquele momento em diante, Hebreus 4:4. Quinto, a Bíblia fala da unidade entre macho e fêmea, 1 Coríntios 11, versículo 8, como um tendo vindo do outro. E sexto, Eva é chamada de mãe de todos os viventes, Gênesis 3, versículo 20. Um título adequado somente a todo o restante da vida humana, se todo o restante da vida humana tiver sido gerado a partir dela. É um título adequado somente se todo o restante da vida humana tiver sido gerado a partir dela. E vamos ver o sétimo. Adão teve filhos conforme a sua imagem, Gênesis 5, versículo 3 e Gênesis 1, versículo 26. O que faz sentido somente se a sua vida tiver sido verdadeiramente transmitida a eles por geração natural. Oitavo, a palavra carne em grego é sax, pode significar pessoa inteira com corpo. João capítulo 3, versículo 6 e João capítulo 1, versículo 14 e Atos capítulo 2, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 20. E não somente a transmissão de um corpo físico, como argumenta a visão criacionista da origem da alma. Vou ver o nono argumento. De forma semelhante em Romanos 1:3, carne que vem da geração física somente se refere a toda a nossa humanidade, e não somente ao corpo. Décimo, Atos 17:26 nos informa que todos são descendência de Deus a partir de Adão, feitos à sua imagem, tornados um mesmo sangue, por intermédio dos processos naturais da procriação. 11º, Hebreus 7:10 nos ensina que Levi estava nos lombos de Abraão e veio a existir como descendente de Abraão por intermédio da procriação de seus antecedentes abraâmicos. 12º, Salmo 139, versículo 13 e 16 nos revela que a nossa substância pessoal, a qual transcende o campo físico, foi gerada no útero materno por intermédio de um processo natural e ordenado por Deus. 13º, o corpo dentro do útero é denominado de pessoa em muitas passagens, por exemplo, Jó capítulo 10, versículo 10, Salmo 22, versículo 9 e 10, Jeremias capítulo 1, versículo 15. Além disso, pessoa é mais do que o aspecto físico da humanidade. 14º, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem, Adão, todos pecaram
Isso sugere que os descendentes de Adão herdaram a mesma natureza pecaminosa de seu ancestral. 15º, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 27 afirma que todos os seres humanos eram um em Adão. E 16º, Efésios capítulo 2, versículo 3 deixa claro que todos nascemos com uma natureza pecaminosa e corpos desprovidos de alma não podem pecar. Olha só, o argumento 16º, em Efésios capítulo 2, versículo 3, deixa claro que todos nascemos com uma natureza pecaminosa e corpos desprovidos de alma não podem pecar. 16º, 7. O Salmo 51, versículo 5, declara que fomos concebidos em pecado, algo impossível sem a existência de uma alma humana no momento da concepção. E o 18º, e por último, Jesus é considerado como aquele que saiu das entranhas de Davi. 1 Reis, capítulo 8, versículo 19b, indicando uma ligação genética por intermédio da sua mãe. Vamos ver agora evidências teológicas a favor do traducionismo. Existem várias verdades teológicas que são bem explicadas pela visão traducionista da origem da alma. Primeiro, a Bíblia fala da imputação, atribuição de pecados de Adão para toda a sua posteridade. Que está em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 18. É extremamente difícil interpretar isto em qualquer sentido real do termo se a natureza pecaminosa não for transmitida por meio de algum processo natural. Segundo, o fato de sermos nascidos com uma inclinação natural para o pecado, que está em Efésios capítulo 2, versículo 13 e João capítulo 3, versículo 6, favorece a visão traducionista. Terceiro, a universalidade do pecado apoia o traducionismo, pois se o pecado não for herdado por todos no nascimento, por que a Bíblia afirma que todos nascemos em pecado? Quarto, e por último, a unidade corpórea e incorpórea da natureza humana também favorece o traducionismo, já que faz sentido se pensar que corpo e alma juntos são transmitidos dos pais para os filhos através da concepção. Vamos ver evidência científica a favor do traducionismo. Lembrando que alma no hebraico é nefesh e grego é psique, significa vida, o que uma vida humana é uma alma humana. As evidências científicas de que uma vida humana, uma alma, começa no momento da concepção são sólidas. Primeiro, é fato científico que a vida humana individual com um DNA exclusivo é passada adiante pela geração natural dos pais para o filho. Segundo, a clonagem produz o mesmo tipo de vida sem uma nova criação. Logo, a possibilidade da clonagem humana serve de apoio ao traducionismo. Terceiro, por analogia, as almas humanas, como a alma dos animais, também são passadas adiante da parte dos pais para suas descendências. Quarto e último, como os seres humanos representam uma unidade psicossomática, o corpo não passa de uma parte e não representa a totalidade da pessoa. Como já vimos, faz sentido que ambos sejam passados adiante em conjunto, dos pais para o filho. Esse aí foram os argumentos. E espero que muitos tenham percebido. É profundo, é um assunto profundo, mas que possam ver com calma, poderem compartilhar o vídeo, poderem ver muitas vezes para entender melhor, refletir. Aí está toda uma pesquisa, né, biblicamente científica. O Dr. Norman Geisler é fera nesse ramo aí, é professor, já faleceu em 2019 e deixou essa pesquisa profunda para a gente compreender
para a gente não, muitas das vezes, não se apoiar em pensamentos desprovidos da Bíblia, né, de uma sólida passagem da Bíblia. Muito pelo contrário, aqui a gente viu aí passagens apoiando a existência e o ponto de vista mais coerente. E a alma é uma realidade. Talvez você não consiga refletir muito no tema, mas conseguiu entender a realidade, né, da alma e o quanto o seu assunto é um termo profundo. E é justamente, né, que Deus ele se interessa em tratar, em cuidar, né? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa explicar melhor isso nos seus corações, nas suas mentes. Fiquem com Deus, compartilhe os vídeos e até o próximo.